Olá, eu sou a professora Jacimar, vou estar trabalhando com vocês a disciplina de História com o conteúdo Germânicos e Império Carolígeno. Nessa primeira imagem nós temos aqui o Império Carolígeno, né? E também temos os povos germânicos. Os povos germânicos, eles são povos que vão receber o conceito de bárbaros. Por que que eles recebem esse conceito de bárbaros? Porque esse conceito é derivado dos gregos e apropriados pelos romanos, que fala que bárbaro é todo povo que não tem a cultura e nem fala a língua romana, tá? Nós temos essa imagem aqui que retrata muito esses povos que foram denominados de bárbaros, né? Povos que viviam guerreando, que viviam procurando espaços, viviam de conquistas. Vamos ver o que o texto fala. O conceito de bárbaros veio dos gregos e foi assimilado pelos romanos, como todos aqueles que viviam além das suas fronteiras, além de suas fronteiras. Não falavam a sua língua e possuíam uma cultura inferior, né? Então, vai acontecer essas invasões bárbaras e o Império Romano já estava fragilizado, né? E aí o que que vai se resumir? O resumo vai ser que, como já havia essa fragmentação do Império Romano, vai acelerar, né? Vai acelerar a desagregação do Império Romano, ou seja, eles vão se dividir. E os germânicos são povos de culturas diferentes entre si, né? E eles vão ter vários povos, tem o nome germânicos, e aí abre-se para outros povos, como os anglos, saxões, visigodos, né? E outros povos também. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as informações através dos achados arqueológicos, porque eles não deixaram nada escritos. Vamos aos próximos slides. Nós temos aqui um mapa que mostra a localização dos povos germânicos, né? E aí temos toda a infraestrutura dos povos ostrogodos, né? E por diante. Os povos germânicos habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados países como a Alemanha, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, dentre outros, né? E aí nós temos aqui essa legenda falando que tudo o que nós sabemos na história foram através dos achados arqueológicos. Nós tínhamos uma organização social nessa época, né? Com a seguinte divisão, homens e mulheres. As mulheres, elas eram responsáveis pelos trabalhos no campo. Elas também cuidavam da casa e trabalhavam na forma de tecer, né? Elas usavam roupas de lãs ou de panos, que poderia ser branca, negra e até com tingimento de vermelho. Já os homens, eles se ocupavam ao pastoreio, né? Eles também viviam da caça e da guerra. Era uma atividade constante. Por quê? Porque eles viviam guerreando entre si, tá? E apesar da divisão dos trabalhos entre homens e mulheres, né, podemos dizer que as mulheres tinham uma diferença nessa civilização, porque elas tinham um lugar especial na hierarquia tribal, pois eram sacerdotistas, tá? E também trabalhavam como curandeiras, parteiras e videntes, né? Então a gente vê que essa civilização, eles davam-se um ênfase ao papel da mulher, diferentemente de outras civilizações. Nós temos aqui uma imagem que retrata os povos germânicos. A organização política. Como que era a organização? Os reis e os chefes de guerras e sacerdotes tinham um poder circunstancial, tá? Era baseado no consenso, eles tomavam as decisões, né, através de aclamação de assembleias. Então, eles tinham essa questão do consenso, tá? As casas, elas eram comunais, ou seja, elas eram comuns e eram construídas de madeira e de barro, né, onde viviam animais e homens, tá? Uma tribo dessas não ultrapassava-se mais de 20 casas. Ok? E de que eles comiam? De que eles viviam? Qual era a alimentação? Eram nozes, raiz e tubérculos, né? A sua atividade principal era o pastoreio, né? Pastoreio. Mas rara vez eles comiam carne, ou seja, eles não eram muitos adeptos da carne, tá? Os povos germânicos praticavam a agricultura e eles deixavam um grande espaço livre ao redor da sua
das suas tribos para a criação de gados. E agora nós vamos falar um pouquinho do Império Carolíngeno, né? Que o Império Carolíngeno ele vai ser a continuação do Império Franco. Vamos ler um pouquinho o slide? O Império Carolíngeno foi a continuação dos reinos dos francos, mas sobre o poder da dinastia carolíngia. Portanto, foi uma continuidade do reino germânico formado na Gália, no estágio final do Império Romano do Ocidente. Os francos foram o único povo germânico que conseguiu estabelecer um reino de longa duração. Então, nós podemos ver que o Império Germânico ele vai se fragmentando e as tribos vão assumindo esses poderes, né? E aí o Império Carolíngeno ele inicia-se com a coroação de Pepino, né, que ficou conhecido na história o Pepino Breve. Por quê? Porque a sua permanência foi curta, né? E aí depois nós temos outros imperadores que vão assumir esse poder, dando continuidade a essa dinastia. Aqui nós temos a dinastia merovingia, né, que vai ser quando o Clovis vai ser o imperador que ficou conhecido pela conversão ao cristianismo, né, vai fazer a conquista da Gália também, acontece a ruralização, ou seja, a expansão do meio rural, né, ele vai distribuir terras ao clero e à nobreza, tá, vai fragmentar o poder, né? E aí nós temos também dentro dessa dinastia os últimos reis, né? Que foram reis indolentes, de incompetência administrativa, tá? Nós temos o poder de fato, que vai se passar ter o poder os mordomos do palácio, né? Ou o mordomo do palácio. O que era o mordomo para eles? Era uma espécie de prefeito, era quem administrava. Tá? E depois nós temos o Carlos Martel, que ele vai fazer o bloqueio aos árabes na França, né? Vai acontecer uma batalha. E aí nós temos a dinastia carolíngia. Essa dinastia, como a gente já falou, ficou conhecida quando começa-se o imperador, né, Pepino o Breve. E aí o que vai caracterizar esse poder do Pepino? Vai ser a expulsão dos lombardos, né, da Península Itálica. Nós temos também a doação para a igreja, ou seja, o patrimônio de São Pedro, né? E ele também apoia muito a igreja naquela época. E aí nós temos o Carlos Magno, né, que é o imperador que vai conseguir unificar esse império, vai ter o auge do império durante o seu reinado, digamos assim. Então, vai ter o auge, vai ter guerra de conquista, né? Continua com as doações para os nobres, né? Vai ter uma centralização, ele já começa a ser o centro, né? O poder já começa a partir dele, tá? E aí continua com o apoio da igreja, vai ter a expansão do cristianismo durante o imperador Carlos Magno. E aí nós vamos ver que ele vai tentar reconstruir, né, o Império Romano do Ocidente, né, vai dividir o seu império em 300 partes, tá, com condados, ducados e marcas, né, vai também começar a existir os funcionários imperiais, ou seja, começa-se a burocracia, né, e vai ter os capitulares, que seriam as leis imperiais. Aqui nós temos a imagem que retrata, né, o Carlos Magno. O Carlos Magno vai fazer um renascimento carolíngeno, ou seja, vai renascer alguma das culturas, né? Vamos ver quais elas. Ele ficou conhecido porque ele incentivou a educação e a cultura clássica, né? Chamamos de grego-romana, né? A artes e letras vai ser também assim um legado que ele vai retomar isso dos gregos e dos romanos, né? Ele vai fazer a construção de escolas, vai dar o apoio à igreja, ou seja, incentivou a construção, né? Ele tinha uma forma de corte com os principais sábios da época. Ele vai incentivar a formação de preceptores, vai existir os monges copistas, né? Que os monges copistas são os responsáveis por transcrever as obras antigas gregos e romanos, né? Vai ter o canto gregoriano e modelos básicos da arquitetura, tá? Então, esse aqui é o Carlos Magno, é um dos seus legados. E nós temos a imagem dos monges copistas, né? Ou seja, do monge copista, tá? Então, é o renascimento carolíngeno.
E aí, depois do Carlos Magno, nós temos o Luís, o Piedoso, né, que vai ter o enfraquecimento do poder, vai haver o agravamento da centralização política e começa-se as disputas pela sucessão imperial, né, após a morte de Luís. E aí nós temos o Tratado de Verdun, né, que vai acontecer a divisão do império. Esse império vai ser dividido em Ocidente, Centro e Oriente, e cada um desses impérios vai ter um comandante, vai ter um imperador. E aí nós temos aqui falando o que é o Tratado de Verdun ou de Verdun, que é o acordo celebrado, né? E esse acordo vai acabar com a Guerra Civil. Por quê? Porque o neto do imperador Carlos Magno, Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico e Lotário, eles vão assumir cada um desses impérios que foi fragmentados, ok? Então, o tratado teve ainda como consequência a desintegração do Império Carolígeno e, ao mesmo tempo, serviu de ponto de partida para a gradual constituição das modernas nações alemã e francesa. Então, nós vemos aí que a Europa ela tem um berço nesse Império Carolígeno, desculpa. E agora nós vamos para a atividade, tá? A dinastia que surgiu com Pepino, o Breve, e pretendia restabelecer o Império Romano do Ocidente, antes de morrer em 668, Pepino dividiu o reino entre seus dois filhos, Carlos Magno e Carlomano, né? Porém, 3 anos após receber sua parte no reino, em 671, Carlomano morreu e Carlos Magno tornou-se soberano absoluto do Reino Franco. Através de diversas guerras, Carlos Magno ampliou o domínio dos francos, apoderando-se de regiões como a Saxônia, a Baviera, a Lombardia e quase toda a Itália. Suas conquistas trouxeram-lhe prestígio e poder. Então, nós temos como gabarito a alternativa A, Merovingios, alternativa B, Carolígenos, alternativa C, Bourbons, alternativa D, Plantagenatas e a alternativa E, Campegínios. Então, qual é a alternativa correta? É a letra B, né? Nós trabalhamos muito isso. É o Império Carolígeno, né? Que vai ser conhecido como o Império de Carlos Magno. Ele vai fazer toda uma reestruturação, vai buscar a questão do renascimento, vai ficar conhecido pela contribuição na educação, nas letras e nas artes, né? Vai surgir os monges copistas também. Então, o Império Carolígeno, ele vai trazer conquista e prestígio e poder ao Carlos Magno. E vamos também elencar que, de certa forma, ele deixou essa contribuição que vai ser aprimorada ao longo dos tempos, né, pelo feudalismo e pelas outras sociedades que vêm sucedendo, ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula e não deixe de acessar a nossa plataforma, tá? Para você poder aprimorar seus conhecimentos. Acesse a plataforma Eduque.